O som da campainha anunciava o fim de mais um dia letivo, e as crianças corriam animadas pelos corredores. Para muitos, era apenas mais uma tarde comum na escola. Mas algo estava diferente naquele dia. Enquanto eu fechava meu diário de classe, notei Sofia sentada sozinha no banco próximo ao portão. Ela segurava a mochila com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Sofia sempre foi uma menina tranquila e reservada, mas nunca tão apática. Aproximei-me devagar, tentando não assustá-la. Sofia, seu padrasto já chegou. Você não quer ir para casa? Ela levantou os olhos, e o que vi neles fez meu coração acelerar. Não era apenas tristeza, era medo. Por favor, professora Ana, não me faça ir com ele. Suas palavras saíram quase como um sussurro, mas foram carregadas de tanta urgência que fiquei paralisada por um instante. Olhei para o portão, onde o carro de Ricardo, seu padrasto, estava estacionado. Ele acenava com um sorriso aparentemente cordial, mas algo nele me causava desconforto. Sofia, aconteceu alguma coisa? Você pode me contar, insisti, ajoelhando-me para ficar na altura dela. Mas ela apenas balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Nesse momento, percebi que não era birra ou teimosia de criança. Era algo mais profundo. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. Ricardo saiu do carro e começou a caminhar em nossa direção. Seu sorriso parecia ensaiado, e ele gesticulou de maneira exagerada. Sofia, querida, vamos. Sua mãe está esperando. As palavras saíram com uma falsa gentileza que não combinava com sua presença imponente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não podia ignorar o pedido silencioso de Sofia. Segurei sua mão com firmeza e olhei para Ricardo. Sinto muito, mas Sofia não parece estar se sentindo bem. Vou levá-la para dentro e garantir que esteja tudo bem antes de liberá-la. Ricardo parou, claramente surpreso com minha atitude. Sua expressão mudou brevemente para algo que eu não consegui decifrar antes de ele recobrar a compostura. Claro, professora. Eu espero aqui. Mas seu olhar fixo me acompanhou enquanto levava Sofia de volta para a sala. Sentado ao meu lado na pequena cadeira da sala de aula, Sofia ainda tremia. Não quero ir, professora. Ele mente. Ele mente. Sua voz se apagava como se temesse ser ouvida. Eu não sabia ao certo. Sofia apertava minhas mãos enquanto eu tentava acalmá-la. Sua respiração era curta e seus olhos buscavam alguma segurança que pareciam não encontrar. Eu estava tão preocupada com seu estado que mal ouvi os passos firmes de Ricardo ecoando no corredor da escola. Quando ele chegou à porta, seu sorriso parecia colado no rosto, mas seus olhos denunciavam impaciência. Professora Ana, posso falar com Sofia? Não sei por que ela está fazendo isso hoje. Nunca tivemos problemas assim antes. Suas palavras eram gentis, mas algo em seu tom era afiado, como se estivesse disfarçando uma irritação que não conseguia conter. Antes que eu pudesse responder, senti Sofia se encolher ao meu lado, suas pequenas mãos tremendo ainda mais. Ricardo, peço que me dê um momento com ela. Sofia está muito nervosa e não parece confortável para conversar agora. Minha voz soou mais firme do que eu esperava, mas internamente eu estava dividida. Não podia acusar Ricardo de nada sem provas, mas o comportamento de Sofia falava mais do que qualquer explicação. Ele hesitou, ajustando a postura, como se estivesse analisando minhas palavras. Compreendo, mas quero garantir que ela saiba que estamos aqui por ela. Eu e a mãe dela só queremos o melhor. Sua insistência me fez questionar ainda mais suas intenções. Sofia, por outro lado, apertou minha mão com tanta força que eu não podia ignorar. Assim que Ricardo se afastou para o corredor, fechei a porta da sala e me abaixei na altura de Sofia novamente. Querida, você pode me dizer o que está acontecendo? Estou aqui para ajudar, mas preciso entender. Sofia olhou para mim com olhos marejados e sua voz saiu em um sussurro quase inaudível. Ele mente, professora. Ele mente para a mamãe e eu não quero ir com ele. Minhas dúvidas aumentavam a cada segundo, mas Sofia não dava detalhes. Eu sabia que insistir demais poderia assustá-la, então decidi respeitar seu ritmo. O que me deixava inquieta era o olhar persistente de Ricardo pela janela da sala. Algo em sua presença parecia controlar o espaço, mesmo estando do lado de fora. Minutos depois, bati na porta da sala da diretora, buscando orientação. Mas, para minha surpresa, a resposta que recebi foi menos acolhedora do que esperava. Professora Ana, isso pode causar problemas para a escola. Não podemos interferir na relação familiar sem provas concretas.
As palavras da diretora soaram frias, como se ela estivesse mais preocupada com a burocracia do que com o bem-estar da criança. Voltei para a sala, sentindo o peso da responsabilidade crescer. Ricardo estava lá fora, esperando pacientemente, mas algo me dizia que Sofia não estava mentindo. Prometi a mim mesma que não ignoraria aquele pedido silencioso, mesmo que ninguém mais acreditasse. Fechei a porta da sala com cuidado, tentando criar um pequeno refúgio para Sofia. Ela continuava encolhida, com os olhos baixos, enquanto eu organizava meus pensamentos. Aquele momento despertou algo profundo dentro de mim, uma memória há muito guardada. Eu sabia exatamente como era sentir medo de voltar para casa. Quando criança, cresci em um ambiente onde as paredes tinham ouvidos e as portas pareciam mais prisões do que entradas. Minha mãe tentava esconder os machucados e as palavras cruéis que recebia, mas eu era esperta o suficiente para entender. Cada vez que olhava para Sofia, era como se visse meu reflexo. Isso me encheu de determinação, mas também de dúvida. E se eu estivesse interpretando errado? E se o problema fosse apenas uma má comunicação? Mas algo nos olhos dela me dizia o contrário. Havia um medo ali que era impossível ignorar. Lembrei-me de como minha antiga professora havia me estendido a mão certa vez, ajudando minha mãe a sair de uma situação terrível. Isso foi o que me levou à sala de aula, acreditar que cada criança precisava de um adulto disposto a lutar por ela. Enquanto Sofia brincava nervosamente com a barra do uniforme, percebi que precisava ganhar sua confiança. Sofia, sei que está com medo e eu só quero te ajudar. Mas você precisa me dizer como posso fazer isso. Ela me olhou por um instante e seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas, novamente, o silêncio prevaleceu. Sentada ali, minha mente começou a tecer teorias. Talvez fosse apenas a presença de Ricardo que a incomodava, ou talvez houvesse algo mais. Minhas perguntas vinham em enxurrada, mas nenhuma resposta parecia suficiente. Tudo o que eu sabia era que ela precisava de mim agora, e não podia falhar com ela. Lá fora, o sol começava a se pôr e o portão da escola já estava quase vazio. Ricardo continuava à espera, imóvel, com os braços cruzados. Ele parecia um monumento de calma, mas havia algo perturbador em sua postura. A tensão crescia a cada minuto. Minha hesitação em deixá-la ir apenas o deixaria mais impaciente. Uma decisão precisava ser tomada, e eu sabia que seria questionada por todos. O rosto de Sofia, ainda assustado e cheio de dúvidas, me fez entender que não era só uma questão de proteger uma criança naquele momento. Era sobre lutar contra meus próprios medos, superar as sombras do passado e garantir que ela sentisse segurança, mesmo que o resto do mundo insistisse em ignorar o que estava à nossa frente. Sofia permanecia sentada em silêncio, mas seus olhos começavam a transmitir algo além do medo, uma hesitante confiança. Eu sabia que construir esse vínculo seria a chave para entender o que realmente estava acontecendo. Decidi que precisava criar um espaço onde ela se sentisse à vontade para falar, mesmo que isso levasse tempo. Sofia, você gosta de desenhar? Perguntei, tentando suavizar o clima. Peguei algumas folhas de papel e um estojo de lápis de cor. Ela olhou para mim com curiosidade, mas ainda parecia desconfiada. Você pode desenhar qualquer coisa que quiser. Algo que te faz feliz ou algo que você queira me mostrar. Por alguns minutos, o único som na sala foi o do lápis riscando o papel. Eu a observei enquanto ela se concentrava no desenho. Gradualmente, seu rosto relaxou. Quando terminou, ela me mostrou o que havia feito. Uma casa com janelas grandes, um jardim cheio de flores e uma figura pequena sentada sob uma árvore. É sua casa? Perguntei suavemente. Ela assentiu, mas seu olhar desviou rapidamente. Eu gosto de brincar no jardim quando estou sozinha, disse, quase num sussurro. Senti que estava começando a se abrir, então mantive meu tom calmo e encorajador. E quando você não está sozinha, gosta de brincar com sua mãe? Assim que mencionei a mãe, Sofia desviou o olhar novamente, apertando o lápis com força. Minha mãe trabalha muito. Quase sempre estamos só eu e ele, murmurou, sem mencionar o nome de Ricardo. Minha mente começou a ligar os pontos, mas eu sabia que ainda era cedo para tirar conclusões. Sofia, você quer que eu fale com sua mãe? Talvez possamos todas conversar juntas e resolver isso. Sua reação foi imediata. Ela balançou a cabeça rapidamente, seus olhos arregalados. Não. Ele vai dizer para ela que eu sou mentirosa. Ele sempre faz isso. E aí ela acredita nele, confessou, sua voz quebrando. Meu coração apertou ao ouvir aquelas palavras.
Sofia parecia estar carregando um peso muito maior do que qualquer criança deveria suportar. Enquanto ela continuava falando, percebi que não poderia forçá-la a compartilhar tudo de uma vez. Cada pequena informação que ela me dava era como uma peça de um quebra-cabeça maior. Ainda assim, era evidente que Ricardo tinha algum tipo de controle sobre a dinâmica familiar. A confiança de Sofia ainda era frágil, mas eu sabia que havia plantado uma semente de esperança. Mesmo que ela não estivesse pronta para revelar tudo, seu desejo de ser ouvida já era um passo adiante. Eu estou aqui para te ajudar, Sofia. Você não está sozinha, ok? Ela não respondeu, mas o leve aceno de sua cabeça foi o suficiente para mim naquele momento. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo à escola, determinada a entender mais sobre Ricardo. Sofia não era a primeira criança a demonstrar sinais de desconforto em relação a um adulto, mas algo no comportamento dela parecia especialmente alarmante. Decidi começar com o que estava ao meu alcance, conversar discretamente com os outros professores e buscar informações na ficha da família. Na sala dos professores, perguntei casualmente a Carla, a professora de educação física, se ela já tinha notado algo estranho em Sofia ou no padrasto. Ela franziu o senho, pensativa. Sofia é uma menina muito quieta, mas nunca vi nada que parecesse fora do normal. Ricardo vem buscá-la quase todos os dias, sempre educado. Mas, pensando bem, ela nunca parece animada quando o vê. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto voltava para a sala. Ao acessar os registros de Sofia, percebi que a ficha estava incompleta. Não havia muitas informações sobre Ricardo além do básico, nome, telefone e endereço. Isso era incomum, pois geralmente os pais ou responsáveis preenchiam detalhes adicionais. Talvez fosse apenas descuido, mas, nesse contexto, parecia mais um pedaço faltando no quebra-cabeça. Resolvi ligar para a mãe de Sofia. Quando ela atendeu, sua voz soou apressada, quase impaciente. Professora Ana, está tudo bem com Sofia? Ela fez alguma coisa errada? Expliquei que estava apenas verificando como Sofia estava em casa e que havia percebido que ela parecia nervosa na escola. Mas a resposta foi vaga. Sofia é uma menina sensível. Ricardo tem sido maravilhoso com ela, mas às vezes crianças são difíceis, não é? Aquela conversa me deixou com uma sensação desconfortável. A mãe de Sofia parecia distante, quase como se estivesse desconectada da realidade emocional da filha. Talvez fosse o resultado de muito trabalho ou de algo mais profundo. De qualquer forma, não parecia haver espaço para um diálogo aberto com ela naquele momento. Decidi dar um passo além e pesquisar mais sobre Ricardo por conta própria. Usei uma tarde livre para investigar discretamente nas redes sociais e em registros públicos. Foi aí que encontrei algo inquietante, um artigo antigo mencionando o nome dele em conexão com uma investigação de maus-tratos que, aparentemente, não havia resultado em nenhuma acusação formal. Minhas mãos tremiam enquanto lia. A história mencionava uma ex-companheira que o acusara de comportamento controlador e agressivo, mas a denúncia havia sido retirada. Não havia provas concretas, mas o padrão era preocupante. Esse novo dado reforçava meus receios, mas também me colocava em uma posição delicada. Como poderia usar essa informação sem causar mais problemas para Sofia? Voltei para casa naquela noite com a cabeça cheia de perguntas. O que mais estava escondido por trás daquele sorriso cordial de Ricardo? A ficha incompleta, o desconforto de Sofia, o histórico suspeito, tudo parecia se encaixar em uma imagem maior, mas eu ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Tudo o que eu sabia era que Sofia precisava de proteção e eu faria o que fosse necessário para garantir isso. A manhã seguinte começou com um peso maior do que o habitual. Na noite anterior, eu mal consegui dormir, remoendo as informações que descobri sobre Ricardo. Tudo nele parecia cuidadosamente planejado para parecer inofensivo, mas as lacunas nos registros de seu passado sugeriam o contrário. Eu sabia que precisava agir, mas a questão era, como fazer isso sem colocar Sofia em perigo imediato? Ricardo chegou mais cedo à escola naquele dia, estacionando o carro diretamente em frente ao portão principal. Do lado de fora, ele aparentava calma, acenando para mim com um sorriso ensaiado. Era quase como se estivesse me desafiando a questioná-lo. Meu coração disparou, mas mantive minha postura. Assim que o vi entrar na escola, senti um arrepio. Ele veio diretamente para a sala dos professores, onde eu estava. Professora Ana, posso falar com você? Perguntou, com um tom que parecia amigável, mas carregava algo subjacente. Eu não podia recusar. Fomos até o corredor, onde ele começou a falar de maneira pausada. Eu sei que Sofia pode ser difícil às vezes,
mas estou preocupado que ela esteja dizendo coisas fora do contexto. Ela é uma menina sensível, sabe como é. Ele fez uma pausa, me encarando. Espero que isso não interfira no que você pensa de mim ou da nossa família. Aquela conversa era claramente uma tentativa de me intimidar sem ser explícito. Mantive minha compostura, mas por dentro eu estava fervendo. Minha única preocupação é o bem-estar de Sofia, respondi firmemente. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Claro, professora. Sofia tem sorte de ter alguém tão dedicada. Quando ele se afastou, o nó na minha garganta ficou ainda mais apertado. Mais tarde, enquanto acompanhava as crianças em uma atividade no pátio, percebi que Sofia estava mais quieta do que o normal, mesmo para ela. Aproximei-me e sentei ao seu lado. Sofia, está tudo bem? Você sabe que pode falar comigo? Certo. Ela apenas balançou a cabeça, mas evitou o meu olhar. Era como se algo tivesse mudado desde o dia anterior. Naquele momento, percebi que Ricardo estava tentando não só me pressionar, mas também influenciar Sofia. Ele estava manipulando a situação e isso me deixou ainda mais determinada a agir. No entanto, sabia que precisava ser cuidadosa. Qualquer movimento precipitado poderia piorar as coisas. Voltei para casa exausta, mas com uma decisão clara. Precisava reunir mais evidências. Minha intuição me dizia que o passado de Ricardo escondia segredos ainda mais perturbadores, e eu estava determinada a encontrar a verdade antes que fosse tarde demais. Passei a noite revirando cada pedaço de informação que havia encontrado sobre Ricardo. Não era suficiente. O artigo sobre a antiga investigação não dava detalhes suficientes e as redes sociais dele eram cuidadosamente controladas, com publicações que mostravam uma vida aparentemente perfeita. Eu precisava de algo mais concreto, algo que pudesse usar para proteger Sofia. Na manhã seguinte, cheguei à escola antes de todos. A sala de arquivos estava vazia, e eu sabia que ali poderia encontrar alguma informação adicional sobre a matrícula de Sofia ou até um contato emergencial que não estivesse listado no formulário principal. Depois de uma longa busca, encontrei algo que chamou minha atenção, uma antiga ficha médica que indicava que Sofia havia sido atendida no hospital local meses antes de começar na escola. Com o número do registro, decidi visitar o hospital durante o intervalo do almoço. Quando cheguei lá, expliquei que era professora de Sofia e que estava preocupada com seu bem-estar. A recepcionista hesitou, mas, vendo minha preocupação genuína, decidiu ajudar. Sofia foi trazida para cá por um corte no braço, disse ela, analisando o registro. O acompanhante informou que ela caiu enquanto brincava. Não havia sinais claros de algo suspeito. A palavra claro ficou ecoando em minha mente. Quantas vezes sinais suspeitos haviam sido ignorados? Eu saí do hospital com mais perguntas do que respostas, mas também com uma nova pista, o nome da médica que a atendeu. Decidi procurá-la. À tarde, enquanto as crianças faziam uma atividade em grupo, recebi uma ligação inesperada. Era a médica. Quando expliquei minha preocupação, ela suspirou. Na época, eu senti que algo estava errado, mas não tinha provas suficientes para questionar. O homem que a acompanhava parecia controlado demais. Mas Sofia estava tão nervosa que não conseguimos falar muito com ela. Aquilo foi como um soco no estômago. Ricardo havia conseguido escapar mais uma vez, usando sua aparência de controle para mascarar algo que agora parecia evidente. Voltei para a escola com a certeza de que não podia mais adiar uma ação concreta. Quando cheguei, a diretora me chamou para conversar. Ana, recebi uma ligação do padrasto de Sofia. Ele disse que você está ultrapassando os limites e interferindo na dinâmica familiar. Quero que entenda que, sem provas, isso pode causar problemas para você e para a escola. Eu segurei a raiva que borbulhava dentro de mim. Sei o que estou fazendo. Não posso ignorar o que vejo nos olhos daquela menina. Se não fizermos nada agora, poderemos nos arrepender mais tarde. A diretora balançou a cabeça, mas não respondeu. De volta à sala, encontrei Sofia olhando pela janela, distraída. Sentei ao seu lado e segurei sua mão. Sofia, eu prometo que não vou deixar nada de ruim acontecer com você, mas preciso da sua ajuda. Pela primeira vez, ela me olhou diretamente. Em sua voz suave, disse: eu confio em você, professora. Era tudo o que eu precisava ouvir. As palavras de Sofia ecoaram em minha mente o resto do dia. Eu confio em você, professora. Elas eram um voto de confiança, mas também uma responsabilidade enorme. Não podia mais hesitar. Precisava agir,
mesmo que isso significasse enfrentar as consequências sozinha. Passei as próximas horas organizando tudo o que tinha: os relatos de Sofia, os documentos médicos, as informações da antiga denúncia contra Ricardo. Embora fossem fragmentos, juntos eles contavam uma história alarmante. Liguei para o Serviço de Proteção à Criança e relatei tudo, detalhando os comportamentos de Sofia e a presença inquietante de Ricardo. A atendente me ouviu atentamente, fazendo perguntas que reforçavam meu caso. Quando a ligação terminou, ela prometeu que enviariam alguém para investigar. De volta à escola, minha ansiedade estava no limite. Ricardo apareceu no horário de sempre, mas dessa vez eu estava preparada. Antes de levá-lo até Sofia, pedi que ele esperasse no pátio enquanto chamava a menina. O olhar que ele me deu era de puro desdém, mas ele obedeceu. Quando voltei para a sala, Sofia estava segurando a mochila, pronta para ir. Mas ao olhar para o portão e ver Ricardo esperando, ela congelou. Sofia, você confia em mim? Lembra? Perguntei, tentando manter a calma. Ela assentiu lentamente, e isso me deu força para continuar. Hoje vamos fazer diferente, disse. Vou conversar com ele antes de você sair. Quero que você fique aqui, segura, enquanto eu resolvo isso. Ela não respondeu, mas sua expressão parecia aliviada. Fechei a porta da sala e caminhei até Ricardo. O que está acontecendo, professora Ana? Por que Sofia não está aqui? Ele forçou um sorriso, mas sua voz já não tinha o tom falso de antes. Eu sabia que ele estava se sentindo encurralado. Ricardo, eu relatei a situação de Sofia às autoridades, disse, tentando manter minha voz firme. Eles estarão aqui em breve para conversar com você e com a mãe dela. Até lá, Sofia ficará sob os cuidados da escola. O sorriso de Ricardo desapareceu imediatamente. Ele deu um passo em minha direção, tentando usar sua presença imponente para me intimidar. Você não tem o direito de fazer isso. Está interferindo na minha família e vai pagar por isso. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que não podia recuar. Tenho o direito e o dever de proteger os meus alunos, respondi. Se você não tem nada a esconder, não tem por que se preocupar. Ele hesitou, claramente dividido entre confrontar-me ali ou recuar. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, ouvi o som de passos apressados no portão. 2 agentes de proteção à criança chegaram, acompanhados de um policial. Ricardo tentou manter a compostura, mas o suor em sua testa traía seu nervosismo. Enquanto ele era levado para prestar esclarecimentos, voltei para a sala onde Sofia esperava. Ela olhou para mim, apreensiva, e perguntei: está tudo bem, Sofia? Você está segura agora? Pela primeira vez em dias, ela esboçou um pequeno sorriso. O ambiente da escola parecia diferente naquela tarde. O som das crianças brincando no pátio contrastava com a tensão que pairava no ar. Enquanto os agentes de proteção à criança e o policial conduziam Ricardo para fora, percebi que o olhar dele não era apenas de nervosismo, era de fúria. Ele sabia que sua fachada estava ruindo e que agora não seria tão fácil manipular a situação. Sofia estava sentada em minha sala, ainda segurando sua mochila como um escudo. Eu me sentei ao lado dela, tentando transmitir calma. Você está segura, Sofia? Eles vão cuidar de tudo agora. Ela não respondeu, mas o jeito como olhou para mim, com um misto de alívio e exaustão, foi suficiente para me motivar a seguir em frente. Enquanto os agentes conversavam com o Ricardo no pátio, a mãe de Sofia chegou, visivelmente confusa e preocupada. Ela foi imediatamente chamada para participar da conversa, e o olhar que me lançou era de incredulidade. Era claro que ela não esperava ver a situação escalando a esse ponto. Decidi não me envolver diretamente na conversa, pois sabia que minha parte naquele momento era estar com Sofia. No entanto, do lado de fora, podia ouvir fragmentos do que estava sendo dito. Ricardo negava qualquer acusação, tentando se manter calmo, mas sua postura defensiva entregava muito mais do que ele imaginava. Depois de um tempo, um dos agentes veio até mim. Professora Ana, você poderia acompanhar Sofia até a sala onde conversaremos com ela e a mãe? Queremos que ela se sinta confortável, e você claramente é alguém em quem ela confia. Concordei imediatamente e levei Sofia até a sala reservada. Quando entramos, sua mãe tentou abraçá-la, mas Sofia hesitou, olhando para mim antes de permitir o gesto. Aquele momento partiu meu coração, pois mostrava o quanto a menina sentia que precisava ser protegida, até mesmo de quem deveria cuidar dela. Durante a conversa, Sofia começou a se abrir lentamente. Com a ajuda dos agentes, ela explicou situações que, para qualquer criança, seriam aterrorizantes, mas que, para um adulto,
poderiam parecer sutis o suficiente para passar despercebidas. Ricardo não era fisicamente violento, mas exercia um controle emocional e psicológico que a fazia sentir-se constantemente ameaçada. A mãe de Sofia parecia dividida entre a negação e o choque. Era difícil para ela processar que o homem com quem dividia sua vida fosse capaz de causar tanto mal. Mas enquanto Sofia falava, as evidências se acumulavam e ficou impossível ignorar o que estava diante de todos. Ao final da conversa, Ricardo foi levado pela polícia para prestar mais esclarecimentos, enquanto Sofia e sua mãe foram encaminhadas a um centro de apoio. Antes de sair, Sofia segurou minha mão com força e sussurrou: "Obrigada, professora." Naquele momento, percebi que todo o medo e a tensão valeram a pena. A verdade finalmente veio à tona, e Sofia estava em segurança para recomeçar sua vida. Os dias seguintes foram de alívio e reflexão. A escola, que antes parecia uma extensão da rotina comum, agora carregava um significado especial. Cada passo que eu dava pelos corredores lembrava-me da batalha que enfrentamos por Sofia e, acima de tudo, da coragem que ela demonstrou ao confiar em mim contar sua história. Recebi notícias dos agentes de proteção à criança. Ricardo seria processado e as provas apresentadas eram suficientes para garantir que ele não se aproximaria de Sofia novamente. A mãe dela, ainda em choque, estava recebendo apoio psicológico para entender o que havia acontecido e aprender a reconstruir o vínculo com a filha. Quando Sofia voltou à escola depois de alguns dias, sua expressão era diferente. Ainda havia uma timidez em seu olhar, mas também algo novo. Uma leveza, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Ela correu para me abraçar assim que me viu no portão. "Professora Ana, agora eu posso brincar no jardim sem medo", disse ela, com um sorriso que aqueceu meu coração. Sofia passou a participar mais das atividades em sala, e o brilho em seus olhos era evidente. Aos poucos, os outros alunos também começaram a se aproximar mais dela, e pela primeira vez a vi brincando com os colegas no pátio, rindo e correndo sem olhar por cima do ombro. A mãe de Sofia veio me procurar em um dia de reunião escolar. Ela parecia mais tranquila, mas havia algo em seus olhos que transmitia arrependimento. "Obrigada por não desistir da minha filha, mesmo quando eu estava cega para o que estava acontecendo", disse ela, segurando minha mão. Eu apenas sorri e respondi: "Sofia é uma menina especial. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer por uma criança." O impacto dessa experiência se espalhou pela escola. As reuniões pedagógicas passaram a incluir treinamentos para identificar sinais de abuso, e os professores se tornaram mais atentos às sutilezas no comportamento dos alunos. Percebi que Sofia não era a única que precisava de apoio. Outras crianças também começaram a se abrir sobre situações difíceis em casa, e a escola se transformou em um espaço de acolhimento e segurança. Enquanto eu organizava minhas coisas na sala ao final de um dia, Sofia apareceu na porta com um papel na mão. "Eu fiz um desenho para você", disse, entregando-me um desenho que mostrava duas figuras de mãos dadas em frente a uma árvore florida. "Essa sou eu e essa é você, professora. Obrigada por ser meu jardim." Segurei o desenho com cuidado, sentindo as lágrimas brotarem em meus olhos. Naquele momento, percebi que não era apenas sobre proteger Sofia, mas também sobre dar-lhe as ferramentas para florescer. Ela tinha um futuro brilhante pela frente, e eu sabia que o primeiro passo para esse recomeço havia sido dado. A história de Sofia nos deixa uma lição poderosa. Às vezes, a maior coragem está em ouvir e agir quando alguém não consegue pedir ajuda. O que você faria no lugar da professora Ana? Em momentos difíceis, nossas decisões podem transformar a vida de alguém. Reflita sobre como uma pequena atitude pode ter um impacto enorme e mudar o destino de outra pessoa. Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e descobrir histórias que vão tocar o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como este. Até o próximo vídeo.